Muito bem, inciso 9. Vamos falar de bullying. Exato. Introduzido pela Lei 13.663 do ano de 2018, o inciso 9 fala que incumbe à escola promover medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática, conhecida como bullying, no âmbito das escolas. Esse é o momento oportuno para você falar com o seu aluno da Lei 13.185, repetindo, 13.185 do ano de 2015. Sobre o que fala essa lei? Ela fala sobre o programa de combate e intimidação, fica instituído através dessa lei, o programa de combate à intimidação sistemática em todo o território nacional. Isso é, o programa de combate ao bullying. Isso mesmo, temos um programa de combate ao bullying, para você ver o quanto essa coisa é séria, que temos uma lei voltada só para isso. E no contexto do artigo 1º, parágrafo 1º, temos que, no contexto e para os fins desta lei, considera-se intimidação sistemática, bullying, todo ato de violência física ou psicológica, intencional e repetitivo, que ocorre sem motivação evidente, praticado por um indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas com o objetivo de intimidá-las, com o objetivo de agredi-las, causando dor, causando angústia à vítima, em uma relação de desequilíbrio de poder entre as partes envolvidas. Vale ainda destacar o parágrafo 2º do artigo 1º, que informa que o programa instituído no caput poderá fundamentar as ações do Ministério da Educação e das secretarias estaduais e municipais de educação, bem como de outros órgãos aos quais a matéria diz respeito. Então, estamos aqui apresentando os artigos iniciais da Lei de Combate ao Bullying. Então, o que acabamos de ver? Que essa lei classifica como bullying ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, ameaças por qualquer meio, inclusive meios cibernéticos, grafites depreciativos, isolamento social consciente e pilherias. Pilherias. Vamos encontrar tudo isso definido na lei. Só lembrando que pilheria é o deboche, né? Pilheria é justamente você debochar do outro, é você caçoar do outro inadvertidamente. Isso seria o que a lei chama de pilheria. Então, o parágrafo único ainda informa que a intimidação sistemática na rede mundial de computadores é o que chamamos de cyberbullying, quando se usarem os instrumentos que lhes são próprios para depreciar, incitar a violência, adulterar fotos e dados pessoais com o intuito de criar meios de constrangimento psicossocial, também são considerados bullying. E o artigo 3º diz que a intimidação sistemática, o bullying, pode ser classificada conforme as ações praticadas como. Que ações? Aquelas praticadas como a incidência verbal, a moral, a sexual, tudo isso é forma de bullying. Social, psicológica, física, material ou virtual. Então aqui eu estou fazendo uma apresentação dos tipos de bullying, dos meios de bullying apresentados na lei que combate o bullying em âmbito nacional. Então esse momento que você fala do inciso 9 é um momento oportuno para falar da lei que fala do combate ao bullying. Perfeito? Vamos agora para o inciso 10. O inciso 10 informa que incumbe à escola estabelecer ações destinadas a promover a cultura da paz nas escolas. Que tipo de ações são essas destinadas a promover a cultura da paz nas escolas? São das mais diversas. O primeiro ponto que você precisa observar é
a definição. O que é cultura de paz ou cultura da paz? Cultura de paz é basicamente tudo aquilo que é feito, independente do lugar, que visa, que tem como propósito, que tem como objetivo, em primeiro lugar, opor-se. Opor-se à noção de violência. Em segundo lugar, incentivar a união comunitária. E em terceiro, visar o bem dos indivíduos de uma determinada comunidade. Essa é uma excelente definição de natureza pedagógica para a cultura da paz. Mas não é a única, temos outras. Qualquer ação de natureza... Hoje o meu controle remoto não está ajudando, hein? Vamos lá. Qualquer ação de natureza prática que tenha a ver com a valorização dos direitos humanos, com os valores humanos, com a mediação de conflitos, com a ecoformação, de novo, foi embora. E com as vivências e convivências também podem ser consideradas ações de fomento à cultura da paz. Por que a escola, e essa é uma pergunta interessante, ela deve promover a cultura da paz? Por que isso virou uma incumbência da escola? A resposta era até bem óbvia. As crianças e adolescentes, quando estão seguros, quando estão protegidos e quando estão integrados, seguros, protegidos e integrados, eles aprendem mais e melhor. Se não estão seguros, se não estão protegidos, se não estão integrados, eles nem aprendem. Então, pesquisas mostram como a violência é capaz de afetar a aprendizagem das pessoas. Aí você pergunta, que pesquisa, Murabi? Nunca vi nenhuma. Tem. O professor Augusto, que é coordenador de Relações Internacionais do Instituto do Cérebro, no Rio Grande do Sul, ele reflete os dados trazidos pelo mapa da violência. Ele traz indicadores que mostram que 70% das crianças que estudam em escolas públicas acham que a escola é um lugar violento. Se o cenário de violência está presente na escola, então a escola é o cenário apropriado para trabalharmos a cultura da paz. Diz ainda o professor em sua pesquisa que a exposição crônica à violência afeta o aprendizado e o desenvolvimento da cognição social em jovens. Isso é, prejudica efetivamente o aprendizado. Então, temos que trabalhar sim a cultura da paz. Para isso, temos também a ajuda da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a famosa Unesco, que é um braço da ONU, um braço das organizações das Nações Unidas. Isso mesmo, é o braço da Organização das Nações Unidas voltadas ao fomento na área de cultura e educação. É isso que a Unesco faz. Ela é a ONU voltada à cultura e educação. Então a representação da Unesco no Brasil, ela promove ações na área da cultura e na área da diversidade cultural e na área do patrimônio mundial e do acesso à cultura em geral e ao desenvolvimento. Isso é da máxima importância. Por definição da Assembleia Geral da Unesco do ano de 1999, cultura de paz é um conjunto de valores, atitudes, tradições, comportamentos e estilos de vida baseados no respeito à vida, ao fim da violência, à prática de não violência por meio de educação, diálogo e cooperação. Então veja que quando você lê um simples inciso, você pode falar da Unesco, você pode definir o conceito de cultura de paz, você pode apresentar pesquisas de cientistas brasileiros, você pode ainda, se o tema aprofundar, falar dos pilares da cultura da paz, segundo a Unesco, entre eles o pilar de respeitar toda a forma de vida, rejeitar a violência,
Não foi. Agora vai. Ser generoso é pilar, segundo a Unesco, da cultura de paz. Além desse, temos o de ouvir para compreender, o de preservar o planeta e o pilar de redescobrir a solidariedade. Então são aí 6 pilares da cultura da paz, segundo a Unesco, que podem muito bem ser explorados em uma redação. Por isso, você tem que pelo menos mencioná-los em sala de aula para que o seu aluno possa pesquisar e no dia da prova, se tiver uma redação que envolva o tema, ele dizer, poxa, o professor adivinhou, porque pelo menos você se deu o trabalho de mencionar. E aí o seu aluno pesquisa. O que não faltam são documentos que falam sobre a cultura da paz para o seu educando pesquisar e para você também pesquisar, como por exemplo a Carta das Nações Unidas do ano de 1945 ou a Declaração de Beijing, que fala sobre os direitos das mulheres de 1995 ou ainda a Declaração de Durban do ano de 2001. São documentos que falam da cultura de paz. Ou a Declaração de Haia, de 1999, ou a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, de 1995, ou ainda a Declaração de Sevilha sobre a Violência, de 1986, ou a Declaração do Parlamento das Religiões do Mundo para uma Ética Global, ou ainda a Declaração e Programa de Ação sobre a Cultura da Paz, de 1999, ou a Declaração sobre a Paz na Mente dos Homens, de 1989. São todos documentos que falam de cultura de paz e que podem ser apresentados em sala de aula para o seu aluno pesquisar. Temos ainda a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1959, temos a Declaração Universal dos Direitos dos Animais, de 1978, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, a primeira que eu mencionei, na verdade, seria Direitos da Criança, e agora sim de Direitos Humanos, de 1948, a Declaração Universal sobre a Diversidade Cultural, teríamos ainda o Estatuto de Roma, sobre o Tribunal Penal Internacional de 1998, o Manifesto 2000 da Unesco, o Manifesto Russell-Einstein de 1955, o Relatório Delors, Educação, um Tesouro a Descobrir de 1996 e a Resolução da ONU de número 58. Todos são documentos que falam da cultura da paz. Então, o professor que passa e diz, aqui não tem nada para comentar não, entendeu? Valeu? Tá, cultura da paz, é isso aí mesmo. Segue adiante. Mostra total despreparo para trabalhar a legislação em educação com qualquer educando. Vale a pena ainda mencionar aqui algumas organizações e movimentos que trabalham com a temática da cultura da paz. A exemplo da Agência Cultura de Paz, a exemplo de Amisrael, que é uma organização que também trabalha com a cultura da paz, a exemplo do Instituto Polis, que também abarca esse tema na prática. A ONG Educadores para a Paz, o programa Gente que Faz, o Instituto Sou da Paz, ou o Movimento Cultura de Paz, ou a rede Unipaz, ou o Instituto Vitae Civilis, todos trabalhando com a cultura da paz. Temos ainda o movimento, ou a organização, na verdade, a organização não governamental Viva Rio, conhecida por muitos de nós, ou o Instituto 0 a 6. Isso mesmo. Muitas instituições trabalham com a temática da cultura da paz, com o intuito de minimizar, mitigar os efeitos da violência no ambiente escolar. E agora, finalmente, vamos para o nosso último inciso, finalizando a nossa aula. Incumbe a escola promover um ambiente escolar seguro, adotando estratégias de prevenção e enfrentamento ao uso e dependência de drogas. Aí, o professor leu isso, tá ok, entendeu? Incumbe a escola aí, dá um ambiente seguro, tá ok? Tá ok. Porra nenhuma. Tem muita coisa para falar aqui. Você pode começar falando, por exemplo, do programa Saúde na Escola. É o programa Saúde na Escola que conta com a participação da Unesco e do Unicef
e do Ministério da Saúde. O que esse programa faz? Está escrito aqui, ele monitora o estudante brasileiro e ele forma profissionais de saúde e de educação por meio de convênios em universidades. Deixei aqui 2 links, inclusive um do MEC, para que você possa saber mais sobre esse programa e, eventualmente, pelo menos citá-lo em sala de aula para o seu educando pesquisar. E não simplesmente ler o inciso e trabalhar superficialmente o dispositivo. Então, é muito importante falar desse programa e falar que existem, além desse programa, outros mecanismos para trabalhar a questão, como, por exemplo, as palestras que podem ser promovidas no ambiente escolar, os seminários, a exibição de vídeos e de cartazes. Perfeito? Bem, terminamos assim. A nossa aula durou um pouco mais de 1 hora sobre o artigo 12 e seus 11 incisos. No geral, você vai ver um professor trabalhando isso em 5 minutos, no máximo 10 em sala de aula. Levamos aqui mais de 1 hora. Para você ver o que é trabalhar com qualidade um dispositivo, você tem que ter a capacidade de pelo menos mencionar esses itens que estão aqui em uma aula, se você quer realmente ser um professor da disciplina de legislação educacional e um professor com um diferencial. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro.